tarde, gente. Estamos aqui com mais um podcast do Pode Vir, com o quadro Sempre Femininas. E hoje eu trouxe uma convidada muito especial, minha amiga Canídia. Eu vou apresentá-la para vocês. É uma amiga nossa aqui da igreja, também minha amiga, presente de Deus para minha vida. Pode colocar a fotinho dela aqui. Essa moça maravilhosa se chama Canídia Santos. Ela é bacharel em Sistemas de Informação, ex-terceiro sargento da Força Aérea Brasileira. Ela é mãe de 3 crianças e é cristã. Ela tem um menino e 2 meninas, como dá pra ver ali na foto. Que belezinha. Tem uma bebezinha, né? Qual é a diferença de um pro outro? O Matheus tem 11 anos, a Manu, que é essa aqui, tem 7 e a Maitê, a bebezinha, vai fazer 1 ano agora, dia 8. Belezinha, gente. Então, gente, o tema de hoje, né, como vocês podem ver a fotinho, a gente vai falar sobre maternidade. A gente vai contar um pouco da nossa experiência como mãe, a parte da gestação. E eu quis muito chamar a Canídia, porque ela tá, né, com um bebezinho novo, assim como eu. O meu tem 2 anos, o dela tem 1 aninho. Então, como ela tem 3, eu também tenho 3, a gente vai passar para vocês um pouco da nossa experiência como mãe. Já vou deixar uma enquete aqui para vocês, vai compartilhando, tá? Vai marcando suas amigas, as mamães que você sabe que teve bebê agora, as que estão gestantes, até as jovens mesmo, pra gente, assim, conscientizar, gente. Tô um pouquinho nervosa, porque a Canídia tá aqui fazendo no programa. Produção. Mas é bom a gente passar essa informação, né? A gente tem um pouco de experiência. A Canídia é um pouco mais velha do que eu, então ela tem muito mais para oferecer nesse quesito de experiência. E o que eu deixo para vocês é o seguinte: vocês acham que a maternidade afetou a rotina de vocês, o dia a dia, em relação ao trabalho, até mesmo o psicológico? Então deixa nos comentários que ao andar aí do programa a gente vai vamos falar ao vivo o seu comentário e vamos debater em cima disso. Então, Canídia, você acha que a maternidade ela é um amor assim que dói desde quando você descobre que você está grávida? Quero ouvir o seu ponto de vista em relação a isso. Sim, com certeza. Na verdade, desde que a gente nasce mulher, né, a gente já assume uma responsabilidade muito grande, porque a gente tem as nossas características todas especiais, né, totalmente diferentes dos homens. E além de ser diferente dos homens, a gente ainda é diferente uma das outras. Então, às vezes, a gente pode ter crescido com um exemplo de mãe e a gente olha e fala assim, nossa, mas eu sou tão diferente dela. Mas Deus criou cada uma, né, com as suas particularidades, os seus dons. E a maternidade eu sinto que é um dom. Ela vem junto quando a gente nasce, eu acredito nisso. Porque eu fui mãe muito nova, eu engravidei com 21 anos. Fui mãe. É verdade. Mas ao ver, realmente, né, questão de maturidade, assim, tem uma diferença muito grande. Eu casei com 20 e com 21 já engravidei, com 22 o Matheus nasceu. Mas assim, em relação a que você perguntou que dói no sentido assim, a gente quer proteger os nossos filhos de todas as formas e ao mesmo tempo a gente quer ensinar eles a andar com as próprias pernas. Então, não só isso, né, que você falou quando a gente engravida. Nossa vida totalmente muda, nosso corpo, nossos ideais, porque antes a gente pensa assim, eu vou, sei lá, viajar pelo mundo, né? Vou trabalhar, sei lá, com qualquer coisa que eu goste. E aí, quando a gente engravida, as coisas têm um peso diferente. A gente pensa assim, meu filho vai nascer e eu vou estar fazendo o quê, né? E quando tiver bebezinho, assim, eu vou deixar com quem? A gente tem medo de correr um risco com a nossa vida, né? A gente zela, além da criança, a gente também preserva a nossa vida, porque imagina, se acontecer alguma coisa comigo, eu vou deixar um bebê aos cuidados só do pai. Não é assim, né? Aos cuidados de quem? Imagina se a criança crescer sem a mãe.
Então, eu acho que quando a gente fala que o amor dói, é que nem você falou, a gente passa todo aquele processo da gestação e do pós-gestação, e ainda conforme eles vão crescendo, chega a fase da adolescência, da fase adulta, e a gente sente, né, aquele medo, aquela aflição em relação ao que vai ser, o que vai acontecer. Ele tá andando na rua até tarde, será que vai acontecer alguma coisa? Ainda não cheguei nessa fase, graças a Deus. Mas a gente tem exemplos, né, de mães. Ontem a Gisela comentou no programa isso, que as filhas dela moram, né, uma mora nos Estados Unidos e a outra em São Paulo. E ela sente, assim, saudade às vezes, mas ela tá confiante de que as filhas delas estão no caminho do Senhor, porque ela, né, colocou as filhas dela nas mãos de Deus, mas às vezes ela se sente sozinha, né? Saudade é passageira, mas a gente sente aquilo, né? Então... Mas eu acho que agora, enquanto eles são pequenininhos, é a fase mais importante, né? Porque eu acho que o que a gente semear neles agora vai pra sempre. Lá na frente, né? E eu vou deixar aqui pra vocês algo que eu coloquei aqui, que eu escrevi, baseado naquelas pessoas que pensam que a maternidade é uma posição inferior com a do homem, né? Porque tem muitas mulheres que acham, eu não vou ficar dentro de casa cuidando de criança, enquanto o meu marido fica na rua trabalhando, tendo uma vida, né, mais social, ativa. E principalmente essas bandeiras que são levantadas, né, do feminismo, eles têm assim um embasamento em relação à imagem da mulher que Deus fundamentou na palavra, né? Eles têm um fundamento totalmente assim, vamos dizer até que ignorante, né, de fato. Porque essas mulheres que dizem que a posição de ficar em casa cuidando de filho é inferior com a do homem, elas estão desvalorizando a imagem que a mãe delas, né, a imagem da mãe delas, porque elas vieram através da vida de uma mulher, né? Elas não foi um homem que deu a luz, foi uma mulher. Então, quando elas não têm essa posição assim de respeito da imagem da mulher, é meio assim ignorante, muita falta de discernimento, de informação. Então, aqui fala assim, presta atenção no que diz a palavra de Deus, aqueles que pensam que a maternidade é uma posição inferior à do homem. A palavra de Deus diz assim: o Salvador só poderia vir ao mundo por meio de uma mulher. Jesus, ele não teve pai humano, né? Mas ele teve uma mãe humana que o concebeu. O homem era, por assim dizer, dispensável no processo da vinda do Salvador ao mundo. A mulher não. Então a gente percebe que a Maria, ela era virgem. Então Deus usou ali ela totalmente virgem, pura, para trazer o nosso Salvador ao mundo. Então eu vejo que a imagem da mulher como procriadora, né, como mãe, como auxiliadora, dona do lar, é muito importante. É de suma importância para a criação de um ser humano, né? E dada essa imensa importância da mulher na obra da salvação do mundo, Deus quis salvá-la da influência de seu arqui-inimigo, que é o diabo. Então, quando a palavra de Deus diz que a mulher, ela tem um papel fundamental, né, como mãe, você percebe que muitas jovens, quando estão no mundo, elas dão à luz numa criança, né, não são todas, mas a maioria dá um start na mente. O que ela faz? Ela muda de vida, ela arranja um trabalho, né, ela valoriza a importância da vida dela, a importância da vida da criança. E eu vejo isso, exemplo das minhas cunhadas, né, que elas estavam assim numa vida totalmente de libertinagem, e elas, a partir do momento que tiveram um filho, foi como se elas estivessem sendo salvas, sabe? Tendo uma segunda chance. E através da vinda de um bebê ao mundo, foi que elas se voltaram para Deus, foram que elas se centraram na palavra e estão, assim, tentando buscar o melhor para elas e para o bebê. Isso é muito verdade, porque eu não sei o que seria de mim se não fossem meus filhos. Não sei, acho que Deus olhou e falou assim: ela tem um coração muito duro, ela precisa ser mãe. E assim com todo mundo. Né? Cada um a sua particularidade. E aí volta ao assunto que a gente falou antes, né? Sobre o dom de ser mãe. Deus colocou esse dom em nós, né? Eu fiz até uma anotação aqui. Quando a humanidade caiu no pecado, foi aí que a infertilidade entrou, né, nos seres humanos. Porque Deus fez a família e mandou
procriar, né? Mandou se multiplicar. E lá em Gênesis 1:28, quando Deus mandou multiplicar, ele diz que a Bíblia diz que Deus os abençoou e mandou eles multiplicarem. Então não é uma coisa que acontece por acaso, né? Não é uma coisa muito séria. E aí eu anotei aqui também alguns casais que passaram pela infertilidade e Deus trouxe o milagre da gestação, né? Abraão e Sara, que tiveram filho quando acreditavam não ser mais possível, tá lá em Gênesis 17. Isaac e Rebeca, que tiveram filhos após Isaac orar 20 anos pela fertilidade da esposa, em Gênesis 25. Jacó e Raquel, que tiveram filhos depois delas desejar a morte por causa da infertilidade e ser repreendida pelo marido, está lá em Gênesis 30. Eucana e Ana, que engravidou depois de fazer um voto com o Senhor e clamar com tanta intensidade que parecia estar alcoolizada, né? Lá em 1 Samuel 1. Então, aqui mostra esse milagre da fertilidade. Então, realmente, na minha vida, é um milagre muito grande ter tido essas 3 crianças lindas. Na verdade, eu tive mais uma gestação no meio delas. Eu tive o Mateus primeiro, em 2012. Depois, em 2015, eu engravidei de outro bebezinho, mas quando eu fui fazer a primeira ultrassom, aí a gente viu que não tinha batimento. E a gente ficou muito triste, né? A gente fica na hora sem entender por que aconteceu isso. Mas assim, eu acredito que tenha sido um livramento isso ter acontecido no começo, porque deve ser muito pesado, né? Você passar a gestação inteira com o bebê, sentir, né? Mexer. Às vezes até nasce, né? E depois perde. Então, eu fui grata a Deus até por isso, por ele ter levado bem no comecinho. E isso serviu também para unir também a gente como casal, né? A gente se fortaleceu. E aí depois veio a Manu. A Manu veio sem a gente tentar, veio direto do trono do pai, né? E a Maitê, nossa, mais ainda. A Maitê tem mais outro podcast pra contar a história dela, porque Deus falou claramente que era pra deixar ela vir. Então foi... E é uma alegria, né? A gente ama ela, demais. A gente não imaginava que ia ter mais uma bebezinha. Manu com 7 anos já. É muito tempo, né? Sem bebê em casa. Todo mundo grande, fazendo suas próprias coisas, começar tudo de novo. Foi algo novo pra você, assim, né? Reorganizar a sua vida pra chegada de um novo bebezinho. Total. Porque eu fui de 2 em 2 anos. Então, assim, eu já amamentava um, então eu fiquei grávida ainda amamentando. Parei de amamentar, já nasceu outro logo no mês seguinte. E foi assim, durante 7 anos, né? A Isabela fez 7 anos. Então, agora pra mim, na última, na Maitê, eu senti que foi a mais difícil, assim. Não a gestação foi tranquila, porque como eu falei, as crianças já eram grandes, então elas super entenderam, né? Me respeitaram, tinha meu momento lá. Agora, a partir do momento que ela nasceu, Jesus, porque a minha atenção, né, é dividida em 3 crianças, mais o marido, mais a casa, mais eu mesma. E o trabalho que você ainda tava, que você afastou um pouquinho, eu fiquei na licença maternidade, né? Mas você tava ativa, né? Tava. E aí aquela eterna culpa, né? Enquanto eu tô com um, eu queria estar com o outro. Enquanto eu tô com o outro, eu queria estar sozinha. Queria estar dormindo e não posso. Aí quando eu posso dormir, eu vou lá ver se a bebê tá respirando. E aí a gente fica com o olho desse tamanho, o cabelo desse tamanho, a casa lá bagunça. Os peitos tudo doendo, o corpo inteiro doendo, né? Mas eu acho que o mais, assim, o que pesou mais pra mim em relação à maternidade, por ter mais de um filho, foi essa culpa de dividir a atenção. Quando eu descobri que eu tava grávida, eu lembro que eu chorei o dia inteiro. Meu pai tranquilo, minha mãe tranquila, todo mundo feliz, até o meu marido, mas eu não tava feliz, sabe? A gente tem que pensar assim um pouco que a maternidade é linda, mas é um amor que dói, né? Como a gente iniciou falando. Então eu lembro que nesse dia eu chorei o dia inteiro. E eu falei, meu Deus, como que eu vou? Porque eu sou nova ainda, eu tenho, né, fiz 25 anos agora. Mas na época eu tinha 23. Então, assim, o que eu pensava 2 anos atrás não é a mesma coisa que eu penso hoje. Então eu fiquei, meu Deus, eu tô fazendo faculdade e tem mais 2, como que eu vou dividir? Quando eu cheguei, eu lembro que quando eu cheguei do hospital,
com o bebê no colo, eu chorei. Eu chorei, porque eu olhava pro Arthur, ele ainda era um bebê, né? Ele tinha 2 anos. E aí eu falei, meu Deus, como eu vou fazer isso? E eu chorava todas as noites. Mas eu acredito que o que fez com que essa culpa fosse indo aos pouquinhos foi eu ter muita intimidade com Deus. E eu conversar com isso com alguém também fez com que eu me sentisse mais assim, mais leve. Porque é difícil, né? Maternidade é difícil. A rede de apoio é super importante, né? Pra quem quer engravidar ou tá grávida aí, já vai preparando as pessoas em volta, né? Porque tem que ajudar a gente. Sim. Nossa, pelo menos fazer uma comida, né? Quando o bebê nasce, gente, a gente fica sem cérebro. E não é vagabundagem, né? É porque Não não é. é preguiça. Não, o nosso corpo tá totalmente entregue ali ao bebê. A Os gente hormônios. tá produzindo leite, né? É uma coisa só Deus mesmo para criar na maternidade. Então a gente precisa de um apoio, precisa de alguém que vá lá, né? Às vezes dar só um abraço na gente, lembrar que a gente é gente, né? E você acha que assim, como que foi o seu puerpério? Essa relação da importância do seu marido no pós, né? Gestação, assim, depois que a Maitê, ou até os outros também nasceram. Mencionando a Maitê, que você falou que foi o mais difícil, assim, né? Foi. Então, quando o Matheus nasceu, como a gente era muito novo, então meu principal ponto de apoio era minha mãe. Minha mãe veio pra cá, ficou 15 dias comigo, fazia comida, limpava a casa, me ajudava com ele. Porque minha mãe tem 3 filhos também e é igualzinho, um menino e 2 meninas. Então ela entende, né, como é a importância, assim. Isso, eu sou a caçula dos 3, né? E aí, quando a Manu nasceu, minha mãe veio ajudar também, mas eu senti que foi mais tranquilo. Porque o Matheus já estava grandinho, né? Ele tinha 3 anos já, ele já entendia, até me ajudava um pouco, apesar dele ser bem agitado. Mas aí, quando a Maitê nasceu, tem aquela coisa, né? Acho que todo mundo fica com isso na cabeça. Ela já tem 3, então ela já sabe. Já sabe como é que faz tudo. É diferente, não gente. precisa de ajuda. É diferente. E aí eu tive ajuda só do meu marido mesmo. E a gente cresceu muito nesse período de puerpério. Nossa, ele me ajudou demais. Até hoje, né? Ele me ajuda muito. Mas como a gente já estava mais maduro agora, né? Quando ela nasceu agora, eu estava com 33 anos já. Agora eu tô com 34. Então, totalmente diferente. Tudo isso que a gente está falando aqui, né? É com a visão que eu tenho hoje. Mas eu não tinha essa visão antes. Você não entendia, né? Não entendia. A importância, a necessidade da ajuda. Não mesmo. E aí, esse período de puerpério é tudo muito sensível pra gente, né? Tudo muito novo. Apesar de eu ser mãe de 3, mas cada criança é de um jeito. Cada criança reage de um jeito. As estratégias que eu tinha com um, às vezes não funcionam, não. Mas não quis pegar chupeta de jeito nenhum. E eu amo chupeta. Além de ser fofinho, né? É demais. Dá uma acalmada na ferinha. Calma. Porque, gente, não dá peito toda hora. Porque eles têm a necessidade de sugar. Então a chupeta supra essa necessidade enquanto não estão com fome, né? A Manu chupava de boa. Nossa, quando a Manu nasceu, lá no hospital eu ficava assim... Caramba, o que eu faço agora? Não tem o que fazer, porque a mamãe não. Com a chupetinha. A Maitê, minha filha, não dormia. E não pegou chupeta? Não pegou chupeta. O En também não pegou chupeta. Então, cada criança é de um jeito, né? Então é tudo novo sempre. Cada filho que a gente tem. E aí vai multiplicando as alegrias também, né? O nosso aprendizado. Maravilhoso. E eu acho que mãe amadurece a gente, né? Com certeza. Cada filho que vem é uma experiência nova, é uma maneira nova de você lidar com um novo ser humano, né? Porque um bebê é mais calminho, o outro é mais agitado. É o seu corpo modificando de uma maneira diferente. É a sua relação com o seu companheiro que muda em relação ao puerpério e também à gestação. Então, assim, isso vai fazendo com que a gente vai mudando personalidade, mudando caráter. E isso foi que nem você falou, molda a mulher que você é hoje, né? Porque quando você estava naquela idade, você não tinha noção nenhuma do que era aquilo que você estava passando. Depois que a gente passa pelo processo, a gente consegue entender, né, o porquê que a gente passou por aquilo. E a grandiosidade, né, da responsabilidade que Deus colocou na nossa mão.
eu coloquei aqui um tópico que diz assim: ser mãe é mais um papel a se exercer. Aqui nesse mais seria você lidar com trabalho, né? E com casa, marido e filho. Na questão que você estava exercendo antes, né? Você teve o Matheus, e aí como que você passou esse período? Você ficou alguns meses com ele e voltou a exercer depois de quanto tempo a sua posição na aeronáutica? Quando o Matheus nasceu, eu não estava na aeronáutica Não tá. ainda. Não. Eu fiquei 1 ano com ele em casa, porque ele era bem dependente de mim, bem grudado. Nem na salinha da igreja ele não ficava. Ele chorava muito. Com 3 anos que ele começou a ficar bem na salinha. Mas eu esperei até ele fazer 1 ano e pouquinho, aí eu comecei a trabalhar, mas eu fazia só alguns freelancers assim, não era constante. Quando ele fez 2 anos, aí que eu entrei na aeronáutica. E aí foi difícil o período de adaptação. Eu fiquei 15 dias trancada lá, né? E aí quando eu voltei, ele não queria falar comigo. Aí ele ficou com sua mãe? Não, ficou com o Everton, o pai dele mesmo. E aí ele não queria falar comigo quando eu voltei. Nossa, ele não me chamava de mãe. Jesus. Foi difícil, porque 15 dias para uma criança pequena É muita coisa. é uma 3 anos? eternidade. 2 2 anos. gente. Foi uma eternidade. Idade do Henry. É. Idade do Henry, a mesma coisa. Se eu sair, ficar 15 dias, voltar, ele vai, oi. Que você? Mas Deus É é tipo perfeito, assim. né? Porque se acontece alguma coisa na infância, né? A criança supera assim, muito de rápido. uma hora para outra, de um dia para o outro, muda a vida dele e ele nem lembra. Nem lembro, né? Aí, tá, isso foi com o Matheus. Aí quando a Manu, eu engravidei da Manu, já tava trabalhando. Aí continuei trabalhando trabalhei até o último dia de gravidez dela. E aí ela nasceu, eu fiquei 7 meses com ela, que eu peguei licença 6 meses e 1 mês de férias. E voltei a trabalhar. Foi bem difícil. Porém, a personalidade dela me ajudou, porque ela era Mais calminho. independente de mim. Diferente do Matheus, Ia né? em qualquer colo. E ficava super bem. Contava uma historinha, qualquer coisa, uma musiquinha. Ela adorava, nem lembrava que eu existia. E ela chegou aí pra creche logo em Ela seguida? foi pra creche. Pra creche. Eu comecei a levar ela com 5 meses já, pra ela ir adaptando, né, aos pouquinhos, 1 horinha por dia Porque e seu tal. esposo também trabalhava. Também trabalhava, integral. Imagina a loucura, 2 crianças, os 2 trabalhando. Foi. Mas aí quando a gente colocou ela na creche, o Matheus ainda estava na creche também. Então tinha esse alívio também, né? Ele já era maiorzinho, então se acontecesse alguma coisa ele podia me contar. Porque sabe? dá medo, né? Nossa, Dá eu medo. tinha medo. Eu coloquei os meus só com 2 anos. Dá Porque muito tinha medo. de não cuidar direito, né? Da criança ficar chorando e a pessoa não atender. Aí eu tinha esse respaldo aí do irmão mais velho pra me ajudar. E aí agora com a Maitê, né? Eu tive a licença maternidade e logo já acabou meu tempo lá. Já saí, né? Então, tudo novo. E Tudo você vê novo. como que Deus é perfeito. Agora você vai poder aproveitar um momento que você, com os outros, foi meio que corrido, né? Você passou aquele tempo, já teve que voltar a trabalhar. Foi. Então você vai poder acompanhar o crescimento dela de uma maneira assim mais saudável, mais afetiva, mais próxima dela, né? Sim. Assim, eu acho que o trabalho também tem um papel importante na nossa vida, que é a mulher, sabe? Sim. Porque eu acho que quando a gente tá muito tempo em casa, só em casa, tem aquilo da gente esquecer, pelo menos pra mim, eu esqueço um pouco de quem eu sou, Sim. sabe? É só mãe. Eu fico Eu meio também não perdida. aguento. Eu tenho que estar estudando, eu tenho que estar lendo, eu tenho que estar fazendo algum curso, faculdade, ou trabalhando, porque senão não dá. E tem mulheres que tá tudo bem, fica só em casa, o marido trabalha e elas gostam. É a mentalidade de cada uma, não é errado. E é dom também, né? Exatamente. Deus capacita a gente. Não que a gente não saiba, né? Não que a gente não queira estar em casa, não queira estar ali disposta para o marido, para os filhos, para a família. Mas é que é uma parte nossa que a gente já acostumou. Eu, por exemplo, comecei a trabalhar com 13 para 14 anos. Né? E você também, você começou a trabalhar, depois você teve filho. Então é um jeito nosso, uma personalidade. É quem a gente é. E tá tudo bem, né? E até quem não trabalha, é legal procurar ter, Distrair, né? Isso, ter alguma coisa fora de casa, fora dos filhos para poder fazer. Porque pra gente lembrar, às vezes a gente fica dentro de casa, a gente nem se arruma, né? verdade. A gente fica o dia todo de pijama, cabelo pro alto. Ai. E é muito bom, faz bem pra gente se arrumar. Sim. Eu tava vendo um vídeo de uma moça que eu sigo no Instagram,
que ela decidiu só ficar em casa, trabalhar em casa. Ela faz os vídeos dela pro Instagram, né? Então acho que ela ganha alguma coisa nisso, fazendo aquele trabalho. Mas ela, assim, ela mostra para as mulheres que são do lar como se comportar dentro de casa. Dessa maneira que você falou, não ficar bagunçado. Então ela acorda, ela se arruma, ela se maqueia, bota uma roupa bonita, coloca o avental e vai lavar a louça. Pra gente, pra nossa realidade, assim, pra mim não dá. Gente, tem dia que eu não consigo. Mas é algo que ela adaptou para que ela se sentisse bem. Então pra ela é natural. Ela levanta, passa um batom, lava o rosto, né? Põe uma roupa bonita. Ela fica de salto. Nossa. E ela vai pra casa. E o marido chega, ela tá linda e intacta. Né? É um dom. É um dom. E ela mas tem a gente aprende um pouquinho com ela, né? É legal ter uns exemplos assim, diferentes. Isso demonstra que a gente não pode esquecer da gente, né? Como você falou, a gente acaba esquecendo. Não dá todo dia, mas a gente tem que tentar, né? Porque o nosso marido também chega em casa cansado. Não é obrigado ver uma mulher chata, rabugenta. É porque não é a nossa realidade, não aquela pessoa ali, né? Derrotada, destruída. Não, depois que a gente faz uma faxina, gente, a gente fica outra pessoa, né? Tanto na casa quanto no corpo, né? Hoje eu fiz as unhas, eu falei, Jesus, fiz pé e mão, falei, gente, me senti renovada por uma simples unha feita, né? Às vezes você vai no cabeleireiro, você vai e compra uma roupa nova, já dá uma renovada. Então é importante a gente, mulher, ter isso, né? Isso. Diário, porque não é só filho. Ter as amigas também que compartilham. É bom demais. Sim, tem que ter esse vínculo afetivo, né? A gente tem que conversar, tem que manter, assim, uma amizade, força, né? uma força, um orando pela outra, né? Às vezes sair para distrair a cabeça, porque é importante. A Bíblia fala que Jesus, né? Jesus, ele não andava sozinho, mesmo tendo todo o poder, toda a autoridade, né, concebida por Deus, ele tinha ali os discípulos. Então ele nunca andava sozinho, ele sempre estava ali, né, com os amigos. Tanto que ele fala que os que estão, né, na presença dele ali, ouvindo da palavra, é a família. Que às vezes, vamos supor, uma amiga é muito mais chegada do que a mãe, né, do que a irmã, por conta desse vínculo de fidelidade, de oração, sabe? De conversar quando precisa, e isso é importante. E Deus aproxima as pessoas também, né? Pra cumprir os propósitos dele, né? Só ele sabe dos propósitos, mas imagina, se eu não tivesse te conhecido, não estaria aqui não hoje. Estaria aqui. Que loucura, gente. A vida, assim, Deus é maravilhoso, né? Fico percebendo. Deus é um Deus de detalhes. E a gente tem que ter muita intimidade com Ele pra gente perceber, né? Esses pequenos detalhes. Porque o dia a dia é tão corriqueiro. A gente fica o dia inteiro correndo e às vezes a gente esquece de prestar atenção numa flor, de prestar atenção numa pessoa que te deu um bom dia. De agradecer. De agradecer, né? E outra coisa aqui que eu queria pautar é a importância de você se expressar e de você sentir além do romantismo da maternidade, né? Que nem a gente estava conversando sobre aquele período. Eu acho que é muito importante a gente ter aquele nosso momento, sim, afetivo com o nosso marido, com as pessoas, mas também a gente poder sentir toda essa dor, sabe? Ai, passou, o bebê saiu, eu tô mal, eu vou chorar, eu vou sentar e vou chorar. E eu vou sentir a maternidade, né? Porque a maternidade não é só flores, né? Eu não sei como que foi pra você, mas eu, quando eu tive a Isabelle, eu quase tive depressão pós-parto, porque eu não estava casada ainda. Então eu imaginava a minha gestação, o meu pós-gestação daquela maneira, né? Como aparece nos filmes, nas historinhas, tudo maravilhoso. E mesmo que eu tentasse romantizar isso, através de uma sessão de foto, através de postar uma foto na internet, sabe? Não era a mesma coisa, eu não sentia, eu não estava vivendo aquilo. E eu sabia que eu não estava vivendo aquilo. Então a gente tentar mascarar uma coisa que não é ruim. Porque a nossa consciência sempre vai estar lá, né? Falando, não é bem assim. Seja quem você é. Porque eu tinha muito medo das pessoas olharem e falar assim, ah, mas a Tainá, ela tá grávida, tá com um bebê, mas ela não tá com o pai da criança, né? Porque na época que eu engravidei da Isabelle, eu não tava com o Leonardo. E depois que ela nasceu, eu também não tava com ele.
Então eu tinha muito medo do pré-julgamento das pessoas, né? E pode ser que alguma menina que esteja grávida, né, esteja sozinha, esteja vendo esse vídeo. É importante a gente passar essa informação. Você não precisa se sentir envergonhado, não precisa, porque se você tentar fazer com que isso seja flores nas redes sociais ou na frente das outras pessoas, você vai sofrer bem mais, né? Eu acho que vai sofrer muito mais do que assumir isso. Porque não é feio, né? Eu vejo várias mães aí que estão passando pela gestação sozinha, passando pelo pós-gestação sozinhas, e eu acho maravilhoso, eu acho muito. Tem umas que faz até um ensaio de gestação sozinha. E ela tá assumindo aquilo que realmente é verdadeiro pra vida dela, né? O seu foi assim também, ou o seu não, né? Você casou primeiro e teve o Matheus. Eu então não foi tinha mais tranquilo. essa preocupação, mas eu tinha muitas outras, né? Em relação à família do meu marido, em relação à minha sogra, em relação à minha mãe. Porque é o que você falou, quem não tá vivendo isso não sabe como é. Por isso a importância de a gente ter amigas que passam pela mesma coisa, pra gente poder falar abertamente, né? Pra você poder ir lá na minha casa, olhar a bagunça, o caos e saber que é real, aquilo lá é real. A internet, ela traz essa ideia de tudo perfeito, né? Tudo limpinho, tudo... Nossa. Ninguém vai postar uma casa bagunçada, os filhos chorando, ranhento, ninguém vai Então, postar hoje em isso. dia tem umas malucas por aí que eu amo, eu sigo um montão, depois é só me pedir que eu passe. Maternidade real. Eu amo esses perfis, porque aí eu olho lá e falo, cara, é real, é isso aí mesmo, sabe? E isso é maravilhoso, a gente olhar pra alguém e pensar, não sou só eu, não tô sozinha nisso, né? E sobre esse assunto de agradar as pessoas, eu trouxe 3 folhas aqui sobre isso. Porque Deus tem falado comigo sobre isso, sabe? Às vezes a gente faz alguma coisa pra agradar alguém e a gente nem sabe se tá agradando, né? Na verdade, a gente vai pelos nossos preceitos, né? Pelos nossos achares. Na verdade, a gente anula o que a gente acha, até algumas vezes a gente pode até... Como é que eu anotei aqui? Cadê? Aqui, a gente pode estar abrindo mão das nossas convicções para fazer alguma coisa que nem sempre está agradando o outro. Porque a gente não vai conseguir agradar todo mundo, né? Na verdade, ninguém sabe o que quer. Não. Não Ainda mais nos dias de hoje. É verdade, a gente agrada, daqui a pouco não agrada mais. Então não vale a pena a gente fazer nada pensando em agradar as outras pessoas. Eu até anotei aqui, teve um story que eu postei esses dias no Instagram, que é das pessoas julgando as mães. Era um jantar, aí foi as amigas, e aí 2 amigas conversando assim, olhando a mãe com a criança. Aí a criança tá no celular. Aí a mãe fala, a moça fala pra outra, nossa, a criança só fica no celular, não conversa com ninguém. Acho que eu vi essa postagem. Você viu? Essa é a nossa geração do futuro, olha só isso, não sei o que, não sei o que. Beleza. Outra situação, a criança brincando sem celular. Aí a mulher olha e fala assim, nossa, essa criança não para quieta, ainda vem aqui pra quê? Atrapalhar nossa... Fazer bagunça. fazer bagunça, atrapalhar nosso programa. Outra situação, criança calada, sentadinha, quietinha. Deus abençoe essa mãe. Aí a pessoa olha e fala, nossa, isso não é normal. Nossa, a criança deve ter algum problema psicológico, não é possível. Criança normal não fica quietinha assim. Outra situação, a mãe foi e deixou a criança em casa. Aí a moça, nossa, ela não tem respeito pelo marido, né? Fez o marido de babá, olha que coisa feia. E aí a última situação, a mãe não foi no jantar. Ai, mesmo assim ainda tem comentário. As 2 falando. Ai, ela desde que foi mãe, ela não tem consideração pelos amigos. Era só trazer a criança ou deixar com alguém. Gente, a gente que é mulher, a gente sofre tanto. Desde quando você nasce, que nem você falou lá no princípio, né? A gente nasce mulher pronta, já pedrada na testa, logo pra... Gente do céu, a gente não tem um momento de paz. Mas você viu? Por isso que a gente tem que fazer aquilo que a gente acredita, seguir os nossos valores, os nossos preceitos. E aí as pessoas vão observar e vão concordar ou não e tá tudo bem. Tá tudo bem, a opinião de cada um. E tanto nessa questão de demonstrar o que não é, quando eu descobri a gravidez do Henry, eu falei, quer saber de uma coisa? Vou postar uma foto e já vou mandar logo na lata.
Tá vindo, não estou romantizando nada, mas é que assim, quando é que, como você falou, cada criança vem de uma maneira. E quando nasce uma criança, né, dependendo de como você tá, né, como você tá com o seu psicológico, com o seu espírito ali, é diferente. Pra mim, no caso, quando nasceu, não foi um amor assim incondicional, porque era um terceiro ser humano. E aí teve aquela diferença que eu falei, né? Nossa, mas eu já tenho 2, que eu já tenho um apego. Como que eu vou pegar esse amor e multiplicar para 3? Eu não consigo. E aí pra mim eu achava lindo, bonitinho, mas na minha cabeça eu não conseguia assimilar que era meu, porque eu não conseguia ter aquele amor condicional como eu já tinha pelos outros 2. Mas isso aconteceu também com o Arthur. Eu cheguei em casa com ele no colo e eu não consegui chegar perto da Isabelle. Eu peguei o Arthur e fui pro quarto da minha mãe. Porque eu não sabia como a Isabelle ia reagir, eu não sabia se ela ia ficar com ciúme, se ela ia chorar. Aí depois que, né, passou um tempinho, eu levei o Arthur perto dela. E ela amou. Ela não teve ciúmes, ela não reagiu de maneira que eu achava que ela ia reagir. E aí quando eu descobri o do Henry, né, tava falando, foi assim, foi um dia de cada vez pra eu conseguir pegar aquele amor que eu já tinha pros 2 e distribuir pra ele. Porque era uma pessoinha diferente que tava ali. E eu sabia que eu tinha que dar amor, eu sabia que eu tinha que amamentar, que eu tinha que cuidar. Mas não, eu acho que assim, eu não tava errada, né? Cada um é cada um. E não tem manual de instrução, tá, né? Cada criança é uma criança, cada gravidez a gente tá de um jeito. E também a gente vai amadurecendo, né? Nossa vida vai mudando em todos os aspectos. Então, eu acho que quanto mais a gente vai envelhecendo, mais responsabilidade a gente vai pegando pra gente, né? Então, aí quando vem assim o filho, uma caçula, que a gente já tem tudo isso pra administrar, a gente fica com aquele medo que às vezes paralisa mesmo, paralisa. Eu tive esse medo, mas não em relação a né, não saber como lidar ali com uma criança, como é que você falou, que você não... Eu tinha medo de não conseguir amar da mesma maneira que eu já amava os 2. Então, ter essa diferença, sabe? Sei, então meu medo não era esse, mas também eu pensava em relação aos outros, assim, eu não posso dar atenção, dar todo o meu amor só pra ela agora que tá nascendo. Porque senão os outros vão sentir. Mas é uma coisa muito forte, ela ficou 9 meses dentro de mim, né, e tá nascendo agora, e eu tô vendo o rosto dela pela primeira vez, vendo como ela é, como ela se comporta. É uma situação assim, gente, não sei explicar. É maravilhosa. E eu não sabia como falar, eu não contei isso pros meus pais, eu não cheguei a falar isso pro meu marido, mas era algo que estava dentro de mim, porque eu tinha, né, esse preconceito. O que vocês vão pensar se eu... Imagina, eu vou falar que eu não sei ali como, né? Mas isso é muito comum, né? É legal você falar isso, porque isso é muito comum. Quem passar por isso pode procurar ajuda, deve procurar ajuda, né? E uma coisa é a ajuda psicológica e outra coisa é a ajuda espiritual, né? A gente tem dois pratos para equilibrar. A gente é o ser humano e a gente é ser espiritual. E a gente tem que cuidar dos dois, porque senão a gente não consegue se entregar totalmente, né? Nem pro material, nem pro espiritual. É muito legal você levantar esse assunto. E essa questão da ajuda do marido, né? É muito importante, tanto com os afazeres de casa, quanto tá ali para te ajudar. Né? No meu caso, eu não tive essa ajuda, não tive, mesmo casada, né? O meu marido não soube lidar, até porque ele não teve esse exemplo dentro da casa dele, né? Ele foi criado pelo padrasto, então assim, o padrasto era meio grotesco, não dava carinho e atenção. O pai dele saiu de casa, o pai biológico, deixou a mãe dele com ele quando ele tinha 5 para 6 anos, se eu não me engano. Então assim, ele não tem um exemplo, um modelo de pai para se inspirar. Então, e eu já tinha do meu pai, né? Eu via o jeito que ele tratava a minha mãe, então eu romantizei isso na minha mente, projetei numa pessoa que não sabia lidar com isso. E é isso que é muito importante a gente pautar, em você saber escolher o seu companheiro, né? Você realmente conhecer antes de ter uma vida, né? Antes de casar, de ter
uma intimidade, porque senão, mais pra frente, você vai colher os maus frutos da sua decisão, né? Porque a gente não escolhe, ninguém escolhe pela gente. Eu escolhi ele, eu tive 3 filhos com ele, e ele não soube lidar com isso. E eu me frustrei. Ele não, pra ele tava tudo ok. Então quando eu ia reclamar de alguma coisa, pra ele tava tudo ok, mas pra mim não tava. Então era eu colhendo o meu plantio. A expectativa, né, que você tinha gerado. Sim. É como eu falei, não tem manual de instrução. Eu acho que o mais importante é quando a gente procura um parceiro de vida, assim, né? Se ele está disposto a encarar, seja qual for o desafio com você. E o meu marido, no caso, foi assim. Ele também não tinha exemplo de pai, ele foi criado pela avó. Ele tem a mãe, tem o pai, mas a mãe trabalhava, o pai também. E depois os pais dele são separados hoje em dia, né? Não foi um casamento que dá para levar como exemplo, mas ele tinha essa disposição em aprender comigo. Né? Sim, a gente começou a namorar com 16 anos. Então a gente aprendeu praticamente tudo juntos. E o que manteve a gente juntos esses anos todos, né? A gente acabou de fazer 13 anos de casado e 17 de namoro, acho que é isso. O que manteve a gente foi essa disposição dos dois, de a gente não sabe como vai ser, vai aparecer desafios, mas a gente tá junto, a gente vai conseguir, a gente vai botar as caras e unidos a gente vai passar por o que vier pela frente, sabe? O importante é isso. Acho que a expectativa atrapalha, né, nessa questão. Como você falou que você tinha o seu pai de exemplo, né? Aí isso também é assunto para outro podcast. Mas os pais têm um peso muito grande na nossa criação e na nossa expectativa quando a gente vai casar, né? Sim. Esse é o assunto que um podcast de casal. Tem podcast de casal? Então, vai ter ainda, né? Tinha, que era pastora com pastor, né? Mas aí a gente entrou com esse quadro novo, né? Tem o da Gisela também, que foi ontem, e o nosso hoje. Mas não seja por isso, nós podemos trazer os temas relacionados a isso. Ah, é legal. E porque assim, eu penso que pra você ser mãe ou ser pai, você tem que ter um estudo, né? Não que você, assim, você tem que estudar antes de ter a criança. Mas a criança nasceu, então você tem que ler, tem que se informar, né? Hoje em dia tem cursos maravilhosos de sono. Eu ainda não fiz, mas eu dei uma lida assim, nossa, a melhor coisa que tem. Hoje em dia a gente tem tudo na palma da mão, né? E gente, falando nisso, olha aqui, o livro da pastora, Aprendendo a Amar em 5 Minutos. Ele é um livro voltado não apenas para você que está casado, né? Mas para você que está solteiro, porque aqui ele vai te instruir como você deve ver um homem de Deus para sua vida, uma mulher de Deus para sua vida. Aqui você vai ver como você cuidar da sua casa, cuidar dos seus filhos, cuidar do seu marido, cuidar da sua esposa. Você que é jovem, você vai aprender, você que é mulher, a se valorizar. Você que é homem também. Então aqui tem falando sobre o homem e a mulher, individual, solteiro, casado. E quem tiver interesse nesse livro, gente, adquira porque é maravilhoso. Foi a pastora Bianca que escreveu. E assim, eu venho lido, né? Eu creio que você também, né? Já vem lendo esse livro. E assim, tudo que tá aqui, cara, é de suma importância. Eu me vejo assim, se eu tivesse solteira, se eu tivesse lido esse livro antes, gente, ia ser transformador. Muito claro, né? Muito bem claro. explicado. Foi através desse livro que eu vim pra essa igreja. Sim. Né? Você levou ele pra mim. Eu levei pra Canídia e ela leu, né, com o marido dela, e aí ela falou, nossa, quero conhecer essa pastora. Então, gente, é importante, se você estiver passando por algum problema no seu casamento, ou você que é jovem, você está grávida sozinha, precisa de uma orientação, entre em contato com a gente, que a gente vai conversar com você. Tá? Amanhã, sexta-feira, amanhã tem culto, então se você estiver precisando de alguma ajuda, a gente vai estar aqui às 19 horas. Pedir para alguém deixar aí nos comentários. Tem algum comentário que eu olhei aqui? Eu acho que não, né? Pedir para alguém deixar o endereço da igreja nos comentários. Porque daí, se você estiver precisando de alguma ajuda, você entra em contato com a gente e vem amanhã no culto que a gente, né, o pastor e a pastora vai estar aqui prontamente para atender vocês. Então, gente, a gente já está finalizando.
Eu queria continuar falando muito mais coisa, mas a produção já disse que tem que finalizar aqui por conta do horário. Mas eu quero deixar um versículo que está lá em 1 Timóteo, que fala que a mulher ela é restaurada através da maternidade. Essa transformação de vida, né? A gente se transforma, a gente se encontra mulher, a gente encontra assim o nosso propósito de vida, pelo menos no meu caso, assim, eu falo por mim, depois da maternidade, né? E em 1 Timóteo 2,15 fala assim: entretanto, a mulher será preservada por meio da maternidade, se permanecer na fé, no amor e na santidade, com bom senso. Então eu creio que deixa tudo muito claro, né? Que se você permanecer, né, com um direcionamento, porque a gente precisa de uma direção, a gente, ainda mais que a gente é mãe, né? É tanta coisa, é tanto bombardeio, são tantas gente culpabilizando a gente, se sentindo mal com muitos comentários. Se a gente deixar a nossa mente tomar conta disso, a gente adoece, tanto espiritualmente quanto fisicamente. Então é bom a gente ter os nossos princípios pautados em algo, né? E eu falo que por mim é na palavra do Senhor. Se eu não tivesse a Bíblia ali, se eu não tivesse Deus pertinho de mim, eu não sei o que seria de mim hoje, né? E isso faz com que eu tenha sabedoria para lidar com os nossos filhos, com os meus filhos. Né? Eu creio que você também. E a gente aprende sobre o amor de Deus também, né? Aquilo da gente querer dar tudo pro nosso filho, mas a gente quer que ele aprenda as lições também da vida, né? Como é que a gente não dá o peixe, a gente dá a vara para ele pescar, né? E Deus faz a mesma coisa com a gente. Então a gente amadurece muito também na nossa relação com Deus, vendo os nossos filhos, né? Eles ensinam a gente tanta coisa, a gente aprende, né? Dia após dia. É uma trajetória maravilhosa. Então, gente, eu vou falar pra vocês que estiver vendo esse vídeo, conhecer alguém, compartilhe. Esse vídeo vai ficar fixado aqui na página da igreja. Não deixe de propagar a palavra, porque às vezes pra você isso, você já saiba, pra você isso é batata, mas pra outra mulher, pra outra jovem que está passando por momentos difíceis, isso vai ser muito bom. E você pode estar ajudando uma pessoa. Então, amanhã, quem vai estar aqui no Pode Vir é o Pastor Luiz, né, com a Caixinha das Promessas, trazendo uma palavra de fé para vocês. No mesmo horário, às 18 horas. Não deixem de assistir, tá, gente? Queria agradecer, Canídia, muito obrigada. Obrigada a você. Você vai vir mais vezes aqui, porque tem muita coisa pra gente falar, né? Muita coisa, gente. Verdade. Mas é isso. Deus abençoe vocês, Beijo, viu? Fiquem tchau, com tchau. Deus. Tchau!